Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou melhor, deixem-se encher pelo Espírito. Vamos repetir só essa expressão: deixem-se encher pelo Espírito. Vamos dizer juntos? Deixem-se encher pelo Espírito. Está lá escrito, você consegue ler? Ó? Vamos lá. Deixem-se encher pelo Espírito. Agora olha para a pessoa que está perto de você e diz: ó, para você isso aí, fala. Agora você que recebeu o dedo assim, fala assim: para você também. Não tem jeito. A gente tem que aprender a viver de maneira que honre a Deus. Olha só, o amor que transforma o mal em bem aproveita cada oportunidade para expressar de modo prático a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Queridos, como eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Porque eu não vou conseguir viver essa sabedoria, eu não vou conseguir viver o perdão, eu não vou conseguir usar todas essas qualidades que a gente tem estudado aqui, se eu não tiver um ajudador, um conselheiro, se eu não tiver alguém que está do meu lado e me capacite pelo seu poder. E essa é uma coisa tremenda que Deus prometeu. Há algo tremendo que Deus prometeu para todos nós. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um milagre de Deus acontece em você. Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele é o selo, ele é a garantia, ele é a marca de Deus de que você está salvo. Esse Espírito testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. É esse Espírito que lhe dá confiança, alegria. Mas a obra do Espírito não termina com a selagem. A obra do Espírito não termina com esse milagre. Há coisas tremendas de Deus que o Senhor quer que aconteçam na sua vida. Se você abrir o livro de Efésios, no capítulo 1, você vai aprender a partir do verso 12, como a gente recebe o Espírito Santo. Você vai ouvir a palavra da mensagem do Evangelho, você vai crer na mensagem do Evangelho, você vai se arrepender dos seus pecados, vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro, e aí, diante de tudo isso, Deus vai lá e sela. Mas quando chega no versículo 15, o apóstolo Paulo faz um desafio ao povo de Deus, diz assim: olha, eu estou pedindo a Deus que dê a vocês o espírito de revelação, para vocês entenderem a grandeza daquilo que Deus está fazendo em vocês. E aí ele começa a desafiar o povo a experimentar as coisas que Deus quer derramar através desse Espírito que está dentro de você. E ele vai dizendo: olha, que Deus derrame isso, que Deus derrame aquilo, leia lá depois. Porque há muito mais da graça de Deus para acontecer na sua vida. E aqui no contexto onde Paulo está falando sobre família, quando Paulo está falando de relacionamentos, ele diz assim: olha, que vocês não fiquem embriagados com o vinho, achando que vão ficar mais contentes ou menos deprimidos. Ao contrário, né? O álcool deprime mais ainda. Parece que a gente dá uma desligada, mas não dá desligada nenhuma. E ele diz assim: se vocês querem realmente experimentar o melhor, sejam ou deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. O segredo disso tudo está em não ficar intoxicado. Paulo faz uma comparação de alguém que está intoxicado com álcool e só faz bobagens, com alguém que não age por si mesmo, mas é levado a agir no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo assim: olha, às vezes a gente acha que está muito bem,
e na verdade não está discernindo a realidade, está intoxicado, quer seja pelo álcool ou pelas filosofias desse mundo, e a gente só está fazendo bobagem. Agora eu quero ensinar você como é que você pode viver uma vida incrível dentro da sua casa, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não sou capaz de produzir todas essas coisas que a gente tem estudado aqui na Bíblia. Porque eu não sou capaz de impedir que as coisas aconteçam dentro da minha casa. Mas eu posso ter uma comunhão tremenda com aquele que é capaz de me transformar. E eu posso ter uma comunhão tremenda com aquele que é capaz de impedir e até de transformar o mal em bem na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo que quando eu estou intoxicado, eu não percebo a realidade, eu não tenho discernimento, mas quando alguém é cheio do Espírito, eu posso discernir as coisas espiritualmente na minha vida. E essa questão é tão séria, que Paulo está enfatizando no contexto da família. Como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Essa talvez seja a pergunta-chave. Como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Primeira coisa, Deus quer encher você com o seu Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender. Sabe, você não precisa fazer muita coisa para ser cheio do Espírito. Por isso que o texto diz assim: deixem-se serem cheios do Espírito. Deus já quer derramar o Espírito Santo sobre você. O que impede do Espírito Santo ser transbordante na tua vida é você mesmo. Por quê? Porque há uma ação de Deus dentro de nós que está nos ensinando os caminhos. E aí, quando o Espírito de Deus fala conosco, Ele já diz: olha, toma cuidado, se você der mais um passo, você vai pecar. E a gente não ouve a voz do Espírito, a gente peca. Ele diz assim: toma cuidado, tá? Você vai entrar numa furada, dobra o joelho que eu vou te revelar sobre esse negócio, alguma coisa melhor. Mas a gente está tão empolgado, e a gente está tão impulsivo, que a gente vai lá e nem ora. Aí o Espírito de Deus diz para a gente assim: olha, eu estou com você, vamos bater um papo aqui, porque eu quero mudar um lado da tua vida que vai acabar criando problema na sua casa. Aí você diz assim: não quero, eu gosto de ser assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero fazer. E ele fala: então tá bom, faz. E aí você vai lá, quebra, aí vem tudo cheio de caquinho: Senhor, tenha misericórdia, está tudo arrebentado. Eu acho que Deus fica pensando assim: não falei. Mas aí Ele, com graça, nos acolhe de novo e diz assim: vou te dar uma outra oportunidade para você aprender. Sabe como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Se você não abafar o Espírito de Deus que está dentro de você. A Bíblia diz assim: não abafem, não extinguam o Espírito Santo. Eu tenho a capacidade de abafar a ação do Espírito na minha vida. Por isso a Bíblia diz assim: deixem-se ser cheios do Espírito. A Bíblia diz que não apenas eu tenho a capacidade de abafar, de não querer ouvir a voz do Espírito, e é por isso que muita gente que está em pecado não quer vir na igreja, é por isso que muita gente que está em pecado não quer orar, é por isso que muita gente que está em pecado não quer ler a Bíblia, porque ele sabe que o Espírito vai falar com ele. E então o que ele faz? Ele abafa a voz do Espírito Santo no seu coração. Outra maneira que a Bíblia diz que eu posso ser cheio do Espírito é se eu aprender a não resistir ao Espírito. Uma maneira é abafar: eu não quero que Deus fale, porque eu sei o que Deus vai falar, e então eu fujo de Deus.
Outra maneira de eu impedir ser cheio do Espírito, porque Deus quer me encher com o Espírito, é quando eu começo a lutar com Deus na minha vida. Eu continuo a ouvir a voz de Deus, eu continuo a orar, eu continuo a estar na igreja, eu continuo a ler a Bíblia, mas eu resisto à voz do Espírito. Eu estou brigando com Deus. E toda vez que você vai brigar com Deus, uma marca de Deus vai ficar na tua vida. Jacó, ele teve um encontro com Deus no Vale do Jaboque. Ele estava indo na direção de se reencontrar com Esaú, seu irmão, e ali ele sabia que tinha toda uma história, né, de contextos de vida, e ele se agarra com Deus e luta com Deus, e a gente esquece que não dá para ganhar de Deus. Você acha que dá para ganhar de Deus? E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou no quadril de Jacó, e ele ficou aleijado, desconjuntado para o resto da vida, mancou para o resto da vida. E às vezes a única maneira de a gente parar de resistir à voz do Espírito Santo e de brigar com Deus, é Deus botar a mão pesada sobre a gente. E às vezes Ele bota a mão pesada sobre os nossos negócios, às vezes Ele bota a mão pesada dEle sobre os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento Ele não precisa nem fazer nada, você já faz a besteira sozinho. Não é verdade? Mas Ele permite que as coisas aconteçam, para que a gente descubra que não dá para lutar com Todo-Poderoso. Então, se você quer ser cheio do Espírito, seja maleável à voz do Espírito Santo, porque Deus quer encher a sua vida do Espírito Santo. E vou dizer mais, Deus quer encher a sua casa do poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nesse contexto de falar sobre família, ele está falando de família, ele está falando de marido e mulher, ele está falando de oportunidades para a gente crescer espiritualmente. E o que vai acontecer é que Paulo vai colocar nesse contexto: permitam-se serem cheios do Espírito Santo. E aí ele acrescenta o verso 19 e o verso 20, onde vai dizer assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho tremendo isso, porque Paulo está dizendo que se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que aproveitar cada oportunidade para fazer da sua casa o primeiro altar de adoração na vida dos seus queridos e na sua vida. Eu costumo dizer que quando vem aqui um apelo, as pessoas vêm num apelo, eu digo o seguinte: olha, o lugar mais sagrado da face da terra é o seu coração. Tem gente que imagina que se subir no Monte Sinai vai ter um encontro com Deus. Eu vou dizer para você, é bonito subir no Monte Sinai, é emocionante subir no Monte Sinai. Eu vou dizer para você, olha, se você puder ir, que bênção, mas não é lá que Deus está, porque Ele está em todo lugar em que uma pessoa o busque de todo o coração. E você não precisa gastar uma fortuna para encontrar Deus, porque Deus quer se encontrar com você todos os dias. Por isso que eu digo que o altar mais importante da face da terra é o seu coração. E por isso que também eu ensino toda vez aqui, toda vez quando alguém atende um apelo, eu digo assim: olha, separa um tempo. Lembra que eu falo isso? Separa um tempo para estar na presença do Senhor. Fecha a porta do teu quarto. Quem ensinou isso foi Jesus. Ele falou assim:
fecha a porta do seu quarto e fala com o teu pai em segredo. E esse Deus que vai te ouvir e vai ouvir os segredos do teu coração, é aquele que vai derramar os segredos do céu sobre a tua vida. Por isso, Paulo vai dizer assim: olha, se um lar quer aproveitar cada oportunidade para transformar o mal em bem, primeiro, cada pessoa tem que se deixar ser cheia do Espírito. Segundo, esse lar tem que ser lugar de adoração. Tem que ser o primeiro altar na vida de cada membro da família. A igreja é um lugar, é um povo, é uma gente que se une para adorar a Deus e se fortalecer mutuamente. Mas o culto da igreja não substitui o culto que você tem todo dia no teu coração, na presença do Todo-Poderoso. O culto da igreja não substitui o teu tempo de oração na tua casa. O culto da igreja não substitui a leitura da palavra de Deus na tua vida. E é por isso que Paulo vai colocar essa expressão no verso 19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Eu gosto da história da imigração polonesa aqui no Brasil. Tem descendente de polonês aqui? Levanta a mão aqui. Tem alguns descendentes de polonês. Eu quando fui estudar a imigração polonesa aqui para o Brasil, especialmente aqui para essa região, eu fiquei impressionado com uma coisa da história. Os poloneses, quando saíram da Polônia, eles saíram por causa de perseguição religiosa. Eles eram católicos romanos e a igreja ortodoxa começou a dominar o lugar e eles não podiam mais praticar o catolicismo romano lá. E então um grupo de famílias decidiu migrar para o Brasil, que era um país católico romano. E então migraram, havia também prosperidade, especialmente na área da agricultura, muitos vieram para essa área, e aí então começaram a trazer outros familiares. Mas quando eles chegaram aqui, eles ficaram decepcionados. Porque eles foram para a igreja católica romana e os padres não falavam polonês. E eles não entendiam nada. E aí eles começaram a imaginar como é que eles iam resolver o problema. Claro, veio a ideia, vamos trazer um padre polonês para ajudar a gente. E essa ideia realmente veio a acontecer mais lá na frente, quando eles tinham um pouco mais de prosperidade para fazer isso. Mas eles tomaram uma decisão muito importante. Então os homens poloneses se reuniram e disseram assim: de hoje em diante, cada um de nós que somos pais, seremos os sacerdotes da nossa casa. E na sala de cada lar, nós vamos levantar um altar de adoração a Deus. E eu fiquei impressionado com isso na história. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que Deus quer na vida de cada ser humano. Que nós entendamos que somos sacerdotes de Deus nessa terra, e que o primeiro altar está no nosso coração, mas o segundo altar está na nossa casa. E ali na nossa casa nós vamos adorar a Deus. E ali na nossa casa nós vamos ensinar os nossos filhos a servirem ao Senhor, não apenas como uma regra, não apenas como um ritual, mas como parte da nossa vida com Deus. E aí eles vão ver a vida da gente cheia do Espírito e vão desejar viver cheios do Espírito. Eu já contei isso aqui para vocês, mas é importante lembrar quando a gente está falando de família. Quando o Michel começou a crescer, começou a chegar perto da adolescência, e eu sabia que esse menino tinha sido criado dentro do Evangelho,
Esse menino, vamos dizer assim, praticamente nasceu na igreja, porque eu já era pastor quando ele nasceu. Então ele vinha para os cultos, ele ficava de braço em braço aí, de muita gente, para a gente poder ministrar, não é? E a gente estava lá, e ele estava lá. Tinha vezes que ele dormia no banco assim da igreja, porque a gente saía tarde. Então ele deitava, que nem está lá, deitadinho ali, dormindo, né, no banco da igreja. Eu me lembro de uma vez que eu saí daqui num domingo, 3 horas da manhã, atendendo uma pessoa, né, e ele estava lá, a Cleusa, o Michel e a Kelly, do lado de fora. O gabinete pastoral era na salinha, que fica ali do lado da cantina ali, e era uma salinha pequenininha, e ele sentado do lado de fora do salão social, umas cadeiras colocadas, e os dois já dormindo, e a Cleusa esperando. Eu saí 3 horas da manhã atendendo gente aqui, mas eu sabia que nada disso resolve se no altar do coração não tiver graça. E um dia a gente estava chegando em casa, eu estacionei o carro na garagem, abracei o meu filho e falei assim: filho, eu quero contar algumas histórias que eu não conto para muita gente, do que Deus já fez na minha vida, de experiências que eu tive pessoais com Deus. E comecei a contar 1, 2, 3, 4. E quando eu terminei, eu disse assim: filho, não tem segredo para a gente viver essas experiências. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E eu falei para ele assim: busca Deus, mas busca de todo o seu coração, e coisas maiores do que essas vão acontecer na sua vida. Bom, foi uma conversa de pai para filho. A gente subiu, e foi interessante, porque dali em diante ele começou a descer para a garagem, naquele lugar que a gente tinha conversado, e às vezes chegava tarde na noite em casa, porque levava o seu violão, ficava cantando salmos e hinos na presença de Deus, agradecendo a Deus. E as experiências tremendas do poder do Espírito Santo começaram a se revelar na vida dele, lá embaixo, sozinho, na garagem. Você está entendendo? A gente vive uma vida cheia do Espírito Santo na medida em que a gente se deixa ser cheio do Espírito. Mas a gente leva essa vida cheia do Espírito Santo para casa quando o primeiro altar na vida dos nossos queridos está no nosso lar. Há um valor antigo que nós, crentes antigos, aprendemos, mas hoje 70% dessa igreja é a primeira geração de crente. Então esse valor antigo não existe para você, porque talvez seu pai e sua mãe não viveram isso. Sabe qual era o valor antigo que a gente precisa ressuscitar nas nossas casas? Chama-se culto doméstico. É quando o pai de família, a mãe de família, quando a casa se reúne para cultuar a Deus. Não é o culto da igreja, não é o culto da célula, é o nosso culto. Não é um culto demorado de 10 horas, é o nosso culto. Quando a criança é pequenininha, o nosso culto a gente pode fazer sentado na cama. E você conta uma história da Bíblia. Conta a primeira, que ele não vai deixar mais você botar na cama sem contar a segunda. Não é verdade o que eu estou falando? E aí quando você termina de contar a história, você aplica na vida e ora, e vai dormir. Quanto tempo você vai levar para isso? 15 minutos, meia hora? À medida que os filhos vão crescendo, não adianta só contar a história. Então brinca com as coisas da Bíblia, junto com eles. Sabe o que você pode fazer? Diz assim para os seus filhos: olha, o texto que a gente vai estudar essa semana ou esse dia é esse aqui, vocês vão encenar esse texto, vamos ver o que vai dar. Aí eles começam a vestir a roupa, como era daquele tempo, aquilo vira uma brincadeira, e você aplica. E aí a gente aprende a cantar os louvores.
Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está ensinando que o altar de Deus está dentro da nossa casa. Quando vem os dias difíceis, a gente vai chorar na presença de Deus, do lado dos nossos filhos. Eles vão chorar com a gente. Mas eles também vão participar das respostas poderosas do Deus vivo junto com a gente. E sabe o que vai acontecer? Eles vão saber que coisas tremendas de Deus acontecem conosco. E aí talvez ele vai ser como o Luizinho, que chega e diz: Deus, dá uma palavra para o Pedrinho. E aí ele abre a Bíblia e sabe que é palavra de Deus, e vai lá e diz: eu estou trazendo para você uma palavra de Deus. Ou quem sabe ele vai ser o Pedrinho, que vai olhar para uma multidão e pregar o Evangelho com ousadia. Queridos, isso não acontece porque a gente ensina a pregar, isso acontece porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Agora isso, queridos, não vai acontecer só na casa do outro. Ah, mas é que esse povo é cheio do Espírito. Não, queridos, Deus quer que você seja cheio do Espírito, que a sua casa seja cheia do Espírito, que você se torne sacerdote de Deus na sua casa. Está entendendo? O altar mais importante é o coração. Mas o altar visível, palpável, mais importante é aquele que está na sala, no quarto, onde você se rende ao Senhor. Mas hoje, o altar de muitas famílias não é Deus, é um aparelho de televisão. A gente não se ajoelha diante dele, mas passa horas diante dele, e depois diz que não tem tempo para adorar a Deus. E aí a gente deixa que os valores sejam ensinados através da mídia. Eu achei muito interessante que essa semana o Malafaia foi na Moral, e tiveram 2 blocos. No primeiro bloco ele estava lá, no segundo ele não estava. No primeiro bloco eles perguntavam se a nudez na televisão, a violência na televisão, tinha alguma influência na transformação da sociedade. E todo mundo disse: não, a influência está em quem aperta o botão do lado de dentro de casa. Ele que tem o poder. De certa maneira é verdade o que foi dito. Mas no segundo bloco, aí já não estavam mais Malafaia, estavam um psiquiatra e uma outra pessoa lá que eu não me lembro que era, e eles disseram: olha, a televisão tem influência sim de mudar os valores da sociedade. Que contradição! As mesmas pessoas que disseram não, agora estavam dizendo sim. Queridos, se o altar de Deus não for o norteador da vida da sua casa, a sabedoria desse mundo, que é diabólica, vai destruir a sua casa. Você já parou para pensar que a gente vive num tempo onde o valor do respeito não existe mais? Antigamente, você chegava na escola, entrava o diretor da escola, o que a gente fazia? O que a gente fazia? Ficava de pé. Hoje não, que é isso? Sabe por quê? Era autoridade. Agora, sabe o que isso significa? É que o seu filho não vai respeitar você um dia. Porque não existe respeito, a gente não ensinou respeito. Quando a gente entrava num ônibus, não é? Eu me lembro disso, se eu era criança, jovem, adolescente, e entrava um idoso, o que a gente fazia? Levantava e dava. Isso existe ainda? Sabe o que vai acontecer? A gente não ensina valor, o seu filho não vai dar bola para você na tua velhice. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o que a gente tem que entender? Que quando a gente leva o altar de Deus para dentro da nossa casa,
A gente está levantando o valor do respeito a Deus, mas está levantando também a autoridade dos pais, que está pautada nas Escrituras Sagradas para ensinar o caminho dos seus filhos. E está pautada na dependência desse pai em respeitar a autoridade de Deus. Porque um pai que sabe respeitar a autoridade de Deus vai poder pedir perdão para o seu filho quando o Espírito Santo disser: você errou. E aí você vai lá depois daquela bronca e vai dizer assim: filhinho, papai quer pedir perdão para você, porque eu estava orando e Deus falou que eu errei com você. E Ele é a minha autoridade, assim como eu sou autoridade sobre a tua vida. E eu tenho que pedir perdão para você. O que ele vai estar aprendendo? E por que, papai, o senhor errou? Porque a Bíblia diz assim, 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 e eu fiz assado, assado, assado. Ah, então o papai também tem uma autoridade que está sobre ele. Você entende o que eu estou falando? O que Paulo está dizendo é que quando eu aprendo a adorar a Deus em casa, a ler as Escrituras, a cantar louvores ao Senhor, eu estou transformando o altar do meu coração e revelando o altar do meu coração para a minha casa. E sabe, muitas vezes a gente vai resolver problemas orando juntos. Muitas vezes a gente vai resolver problemas compartilhando o que o Espírito falou conosco. Muitas vezes a gente vai tomar atitudes em cima daquilo que o Espírito falou. É tão gostoso que quando, às vezes, eu e Cleusa estamos conversando um assunto, e Deus tocou o nosso coração na direção de uma determinada questão, pode ser simples ou não, eu digo assim: olha, eu estou sentindo uma coisa, estou pensando em fazer isso. Ela fala: sabe, eu também estou pensando a mesma coisa. E eu digo: e o que você acha? Assim ou assado? Olha, não sei, mas eu senti isso. Eu falo: eu também senti. Então vamos fazer, é de Deus. A gente vê o mover de Deus, porque o mesmo Espírito que fala comigo, fala com o outro. Eu vim aqui hoje desafiar você a entrar numa nova dimensão de família. A gente tem falado de amor o tempo todo, um amor que se dá, um amor que se reinventa, um amor que ressuscita. Mas você precisa viver um amor que está debaixo da autoridade do Todo-Poderoso e que reverencia o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Eu vim aqui dizer que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, mas Jesus precisa ser o Senhor da tua casa. Hoje a gente vive um mundo em que diz que a fé é uma coisa tão privada que a gente não pode nem compartilhar para os nossos filhos. Enquanto que a Bíblia diz algo tremendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salva. Como é que Deus vai salvar a nossa casa, se nós não temos a coragem de fazer da nossa casa um altar de adoração? Como Deus vai abençoar os nossos filhos, se nós não temos a coragem de abençoá-los em nome do Senhor Jesus? Como o Senhor vai derramar graça, se a graça de Deus não é valorizada dentro do nosso lar? Queridos, eu vim aqui desafiá-los hoje a viver algo novo. Deus quer fazer milagres na sua casa. Os milagres de Deus não vão acontecer no Monte Sinai, vão acontecer na sua casa. As manifestações do Espírito Santo mais incríveis vão acontecer no teu quarto. Não vão acontecer porque alguém poderoso impôs as mãos sobre você, porque não existe homem poderoso, só existe alguém que é poderoso, o Senhor Todo-Poderoso. E a mão do Todo-Poderoso vai descer sobre você. Eu acho tremendo porque há uma cena no Velho Testamento que me empolga. É quando Moisés está indo na direção do tabernáculo, da tenda da revelação. E era algo tão incrível, mas tão incrível, que
todo o povo de Deus acordava cedinho para ver Moisés ir para aquele lugar. E Moisés ia passando e os pais de família se colocavam na porta das suas tendas, diz a Bíblia, e olhavam perfilados Moisés passar. Ninguém mandou fazer isso, não fazia parte de uma regra, era algo que acontecia espontaneamente, porque quando Moisés entrava dentro da tenda, uma nuvem densa, Shekinah, a glória de Deus, descia sobre aquela tenda, envolvia a tenda. E então, velho, moço, criança, mulher, homem, não queria perder a hora do Deus Todo-Poderoso descer sobre o arraial de Israel. E quando aquela nuvem descia, eles se colocavam de joelhos e colocavam a boca no pó, porque o Deus vivo estava no meio deles. Queridos, hoje a gente vai para Londres e fica perfilado para ver um bando de soldado com um capacete muito esquisito, né? Aquele negócio grande, fazer a troca da guarda. E a gente se esquece que o Deus Todo-Poderoso quer descer sobre a tua casa e encher o teu lar. Hoje eu queria desafiar você a pegar a chave da sua casa. A gente sempre levantou a chave da casa para pedir a bênção de Deus sobre alguém. Não foi verdade? Mas hoje eu quero levantar a chave da minha casa na presença de Deus e dizer: Senhor, Tu has de ser o Senhor na minha casa. O primeiro altar é o meu coração, não tem jeito. Mas onde o meu coração vai se revelar como altar, vai ser na minha casa. E sabe, eu estou pegando a chave na mão, porque ela é concreta. Eu posso apertar e eu sinto. Isso significa que de algo de concreto tem que acontecer na minha vida. Não adianta eu levantar a minha chave concreta, se alguma expressão concreta do que eu estou falando não acontecer na tua casa. Então, se você levantar essa chave comigo daqui a pouco para a gente orar, você vai levantar dizendo: Senhor, o de concreto que eu vou praticar a partir de hoje na minha casa é isso. Quem sabe você tem uma criança pequena, você vai dizer: a partir de hoje eu vou sentar na beira da cama da minha filha e contar uma historinha. E aí você vai ter que ler a Bíblia, porque as que você conhece de cor vão acabar rapidinho, porque ela vai dizer: outra mamãe, outra mamãe, outra mamãe, outra papai. E aí a dica é: uma noite é a mamãe, outra noite é o papai. Assim os dois têm que se virar e tem que pesquisar a palavra. E na medida em que eles estão crescendo, a gente vai mudando as táticas, a gente vai reinventando o processo. Se é um bebezinho como esse, a gente começa bebezinho. Todo dia pega o papai, a mamãe, na hora que vai colocar para dormir, ou na hora que já dormiu, os dois vão lá, colocam a mão sobre a cabecinha dessa criança e oram: Senhor, é a joia preciosa que o Senhor nos deu. E aí começamos a pedir coisas que nós queremos que Deus faça na vida, nem aconteceu ainda. Senhor, dá um bom casamento, prepara um homem, prepara uma mulher especial. Senhor, ensina a ser teu servo. Senhor, ensina o trabalho, dá a vocação segundo a tua vontade. E na medida que eles vão crescendo, a gente vai mudando. Se o seu filho já tem 10, 12 anos, já sabe ler, então você vai treinar com ele. Quando começou a ler 2, 3 versículos, que é a leitura dele no culto da família, ele vai ler para o papai e para a mamãe. Que coisa boa.
Quando eles começam já a se desenvolver, eles vão encenar. A gente vai brincar. A gente vai contar as histórias de uma outra maneira. A gente vai ilustrar, vai pesquisar. Eles são experts na internet. Pode dizer para eles: eu quero figuras da internet para a gente ver no computador sobre essa história. Aí eles vão pesquisar. Mas a gente vai estar plantando valor. Se você é um casal e não tem filhos, coloquem os alvos da família diante do Senhor. Senhor, olha, a gente está sonhando com isso, a gente está sonhando com aquilo. A gente tem problemas, Senhor, no nosso relacionamento nessa área. Isso não substitui o teu tempo sozinho com Deus, mas tem que ser um reflexo desse tempo. Não precisa ser 10 horas, é um tempo precioso. Você vai escolher o melhor horário, mas vai fazer da sua casa o altar. Quem sabe um dia você só vai agradecer, porque às vezes a gente está no meio de uma batalha e a gente não enxerga as bênçãos. E a gente escreve e diz: olha, o que Deus fez de bênção abençoador na nossa casa nos últimos 30 dias? E a gente começa a compartilhar. E a gente diz: quanto Deus já fez. A gente louva. E depois diz: Senhor, estou esperando aquela promessa. Não tem problema. Mas a nossa fé vai ser revigorada. E a gente vai deixar uma semente preciosa. Preciosa. Está com a chave aí? Vamos levantar na presença de Deus? Então faz a tua oração de dedicação da tua casa, da tua família, do teu marido, da tua esposa. Se estiver juntinho, um fala no ouvido do outro. Abençoa. E diz: Senhor, essa atitude prática vai começar. Ou quem sabe vai ressurgir porque já existia no passado. E deixa na mão de Deus. E olha, pode fazer prova do Senhor, se algo tremendo da graça dele não vai acontecer na tua vida. Eu tenho alguns desafios aqui hoje. O segundo desafio que eu tenho para você é: nós como igreja temos um sonho. Temos um sonho. É chegar em maio de 2016 com 1000 células funcionando. Você vai dizer: para que 1000? Porque, querido, se a gente tiver 1000 células funcionando, vamos ter 10.000 pessoas buscando a Deus nessa cidade. Em torno de 10 pessoas por célula. Metade dessas serão crentes. Metade destas serão amigos nossos que vão estar cultuando a Deus. Você já pensou a bênção de a gente ter 5.000 pessoas que ainda não experimentaram o poder da graça de Deus nessa intensidade, buscando a Deus? Então eu queria desafiar alguns que estão levantando a chave a dizer: a minha casa vai ser o lugar de um farol de oração nessa cidade, e uma célula vai nascer aqui. Eu não sei o que precisa fazer para isso acontecer, mas eu quero que os meus amigos, eu quero que a minha família, eu quero que aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, que fazem parte do meu círculo de influência, possam vir na minha casa adorar a Deus. Então, se você crê nisso e você está fazendo esse pacto com Deus, a gente vai primeiro acertar isso com Deus. Sexta-feira uma moça me ligou, está se preparando para o batismo, uma moça que eu conheço há mais de 10 anos, e ela disse para mim: pastor, faz 4 semanas que começou uma célula na minha casa. E eu falei para o meu marido: isso era um propósito de Deus. Ele falou: não, mas ainda você não batizou e tal. Não faz mal.
é propósito com Deus, eu vou cumprir. E está lá, 4 semanas na casa dele. Falei, como é que está? Está uma bênção. Se você crê nisso, levanta a tua chave lá e diz: Senhor, minha casa vai ser um farol. Minha casa vai ser um farol. Ah, pastor, mas ainda tem esse problema aqui. Ele vai dizer: Senhor, se o Senhor colocar essa situação em ordem, está dada a casa. Pode ver o que Deus vai fazer. Levanta a mão aí. Senhor, é pacto contigo. O Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer, então toma aqui. A casa está na tua mão. E ora dedicando ao Senhor. Não é minha dedicação, é sua. Fala para Deus. Fala. Amém.